Eleições 2020. O INF Notícias está promovendo uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, com o objetivo de ajudar você, cidadão campista, a escolher o seu representante para os próximos 4 anos. O nosso entrevistado de hoje é Jonathan Paes, do PMB. Quero agradecer, Jonathan, a sua presença aqui na redação do INF Notícias e saber de você. Campos vive uma grave crise financeira e econômica. Por que querer ser candidato a prefeito de Campos? É importante a gente citar o porquê de Campos estar nessa grave crise econômica. A gente precisa entender que nos últimos 20 anos foram deixados de investir em desenvolvimento, infraestrutura e tecnologia a quantia de 25 bilhões 345 milhões de reais, tá, de royalties e participação especial. Ou seja, estas famílias que mal administraram o município nesses 20 anos são diretamente responsáveis pelo caos da atual situação financeira do nosso município. E eu hoje sou pré-candidato a prefeito porque eu acredito que nós podemos mudar essa história, que nós podemos sim fazer diferente daquilo que eles fizeram nos últimos 20 anos. Porque eu, como cidadão campista, não acredito em nenhuma das figurinhas repetidas que vem se sucedendo ano após ano como candidatos à frente do nosso município, que, diga-se de passagem, é a maior cidade do estado do Rio de Janeiro. Eu não acredito em nenhum dos nomes apresentados até agora. Agora, Jonathan, Campos está aí nessa crise, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas como fazer a cidade se recuperar do seu poder econômico em apenas 4 anos? Vou ser bem sincero com você. Qualquer candidato que disser que vai resolver todos os problemas o mais rápido possível estarão mentindo. Os problemas são muitos e foram agravados ainda mais na última gestão. Nós tivemos uma experiência muito deprimente, tá, com o atual gestor do município, que prometeu que iria resolver todos os problemas, que iria avançar em muitas das coisas, e o que nós vimos foram esses problemas sendo agravados, foram esses problemas sendo ainda mais complexados. Tá? Eu quero dizer a você o seguinte, que nós temos saída. A primeira saída é o seguinte, é o combate à corrupção. A gente não pode mais permitir que 800 milhões, por exemplo, da saúde pública não chegue na ponta. Tá? Esse é um grave problema do nosso município. Outro problema, seríssimo, se conserta a economia administrando bem o dinheiro público, porque se resgata a credibilidade e traz investimento de parceria privada, de capital estrangeiro. Tá? É um dos grandes problemas que Campos vive hoje e a gente precisa resolver, para que haja desenvolvimento. Outro problema, a agricultura do município foi deixada de lado. Hoje a gente vê o país hoje sendo sustentado pelo agronegócio. O nosso país hoje produziu mais de 40 bilhões de reais nesse semestre, que foi responsável por grande atuação da balança comercial favorável, pelo superávit do nosso país, foi o agronegócio. E Campos deixou de lado o agronegócio. Campos deixou de produzir. Então, uma das grandes alternativas e saídas que a gente apresenta para solucionar o problema financeiro da nossa cidade é o desenvolvimento agropecuário, do agronegócio, da agricultura familiar, do desenvolvimento econômico do campo, que foi deixado de lado por causa do royalties do petróleo. Então, essa autodependência do royalties do petróleo precisa ser combatida e nós estamos aqui para isso. Outra saída, turismo, por exemplo, é preciso investir no turismo. Outra saída, o sistema, por exemplo, do que a gente chama de indústria da nossa cidade. Tá? Olha a nossa Codim, por exemplo, nosso condomínio industrial está falido, está destruído. Então a gente precisa reativar o comércio da cidade, a gente precisa reativar a indústria da cidade, porque a partir do momento que o dinheiro entra em rodízio dentro do município, tá, ele começa a circular. Tá? Isso vai não só apenas daquele que está produzindo, mas sim de toda a cadeia produtiva que começa a funcionar novamente. Então nós precisamos deixar de ser a cidade do que já foi e voltar a produzir. Olha, o município de Campos vive intensas quedas no seu repasse dos royalties. Onde buscar dinheiro para poder investir? Na verdade, o grande problema de Campos nunca foi o quanto ele ganhou, e sim o quanto ele gastou. Tá? Esse é um grave problema e a gente precisa resolver esse problema. De imediato, eu acredito nas parcerias
com o governo estadual e federal, principalmente o governo federal, que hoje dá um show de infraestrutura, com o capitão Tarcísio, que é um grande ministro da infraestrutura do nosso país. Então essas parcerias vão trazer capital via ministério, tá? E essas parcerias vão injetar dinheiro aqui dentro. E a partir do momento que a gente começar a construir as obras, o dinheiro vai chegar até a nossa cidade, vai ser bem utilizado e vai fomentar a economia novamente. Educação teve péssimos índices do IDEB nos últimos anos. Como reverter este quadro? Eu vou ser sincero para você, tudo começa na educação. Só que a educação, a gente só consegue ver o resultado a longo prazo. Tá? E, infelizmente, é uma vergonha para nós campistas estar sempre nos últimos lugares do IDEB do estado do Rio de Janeiro. A nível de país, nós vimos aí, tá, sendo triplicado o orçamento em cima da educação, tá? E a gente não conseguiu acompanhar o mesmo resultado na prática. Você viu ser investido recurso e não viu ser mudado a postura daqueles que estudam. Tá? A gente continua vendo, como que eu vou te dizer, a gente continua vendo com muita clareza a regressão na educação do nosso município. Não há progresso. Tá? E a gente precisa dar um basta. A gente precisa dar um basta urgente nisso, porque nós não conseguiremos lá na frente, tá, construir um futuro melhor para a nossa cidade, porque tudo começa na educação. Tá? E vou te dar claramente aqui o que a gente pretende fazer com isso. Primeiro, colocar profissionais competentes dentro dessa área. Tá? Segundo, dedicar tempo para que esses profissionais façam o seu melhor trabalho. Porque não adianta a gente jogar o professor dentro da escola e aí se vira aí, professor. Não é assim. A gente precisa trabalhar com eles para prepará-los para dar o seu melhor para esses alunos. E não apenas lecioná-los de qualquer jeito. Tá? Inclusive passá-los de ano sem que eles realmente sejam aprovados. Que isso acontece muito dentro da cidade. Tá? Então a gente precisa combater isso aí. Outra situação também importantíssima, a infraestrutura dos nossos colégios, que é deficitária. Nós temos escolas hoje que estão totalmente precárias, não se consegue dar uma boa qualidade de ensino a uma criança se o local que ela estuda está precário. Tá? É inadmissível nós temos colégios que estão à beira de desabar. Tá? Então é necessário de investimento em obras nas escolas, é necessário de investimento na qualificação dos professores, tá? E também na forma didática de fazer tudo isso acontecer. Que tudo começa com uma pasta gerenciada por um bom profissional. O que fazer para o município gerar mais emprego, gerar renda e não ficar tão dependente de alguns setores do comércio como o Campos é dependente hoje? Eu vou te falar com muita franqueza, nenhum dos políticos da nossa cidade estão preocupados com isso. Todos eles estão preocupados em alimentar a pobreza do cidadão campista. Em chegar nas épocas de eleições e prometer tudo para quando ganhar a eleição não cumprir nada. Tá? Nós estamos cansados de ver isso se repetir ano após ano. Então o Jonathan Paz hoje é um candidato para dar um basta nisso tudo. Nós não estamos aqui para fazer promessa não, nós estamos aqui para solucionar os problemas da nossa cidade. Nós não estamos aqui para ficar olhando para o retrovisor, e sim para encarar os problemas de frente e tentar mudar a história desse município, que sempre foi um município espelho do Brasil. Tá? Então nós estamos aqui para mudar essa história, tá? Para combater a autodependência do petróleo, trazer indústria, trazer empresa, trazer desenvolvimento para esse município, tá? Fazer com que o nosso município seja reerguido, porque tem muita gente aqui dentro boa, competente, com vontade de gerar emprego, de gerar riqueza nessa cidade, e só não investe porque não tem credibilidade, sustentabilidade política, tá? Porque não acredita naqueles que governam a cidade. E nós estamos aqui para mudar essa história, para gerar emprego para o nosso povo e trazer um resultado verdadeiro para a nossa população. A cidade regrediu em vários setores nos últimos anos, principalmente no esporte e na cultura. Qual o seu projeto para essas áreas? Então, a nossa proposta é o seguinte: a gente sabe que recurso ele vem e o nosso município tem recurso para ser investido no esporte e na cultura. O grande problema é que, como todas as áreas de Campos, tá? Isso não é um problema só do esporte e da cultura, esses recursos não chegam na ponta. Tá?
E eu destaco aqui a importância do esporte na escola, no esporte dentro da comunidade, porque se a gente conseguir fazer com que o esporte, né, chegue até a população, a gente vai conseguir ter a oportunidade de empenhar essa juventude dentro do esporte. Eu não digo não apenas a juventude, mas, por exemplo, o atleta que é paraolímpico, que tem deficiência física, o idoso, que esporte é saúde, tá? E saúde é vida. Então a gente precisa avançar nas áreas de esporte na nossa cidade, principalmente os atletas que têm condição de chegar a níveis de Pan-Americano, a níveis olímpicos, que muitas das vezes são obrigados a tirar uma fotografia com a blusa da prefeitura, mas a prefeitura não investiu nada naquele atleta. Então eu acho muito importante que se invista recursos nos atletas da nossa cidade, porque você pode ter certeza que nós vamos produzir muitos campeões aqui dentro de Campos. Na cultura, nós tínhamos, por exemplo, projetos que eram apresentados nos bairros, nas festas culturais, projetos que muitas das vezes, naquelas festas de bairro, eram apresentados até como projetos turísticos que envolviam também a cultura. E tudo isso foi perdido na nossa cidade. Olha só os nossos pontos turísticos do nosso município. Nós somos um município histórico. Nós perdemos as nossas tradições, nós perdemos as nossas culturas e não vai ser fácil a gente reativar tudo isso em pouco tempo. Mas nós estamos dispostos a lutar para reerguer esse município de uma forma que todos venham se lembrar das nossas tradições e a nossa cultura. Olha, o transporte de Campos é outro tema muito polêmico. Vive um caos há vários anos. Qual a solução para os campistas ter um transporte de qualidade? Então, aonde a gente tem percorrido, a maior pergunta das pessoas é essa. Nós já estamos sendo cobrados por isso. Todos os lugares que a gente chega, as pessoas falam: ô Jonathan, o doutor Constantino, que é meu vice, que a gente caminha junto, e se Deus quiser, chegando lá, nós vamos governar juntos. Isso é importante dizer, tá? Nós estamos sempre sendo cobrados pelo transporte público. Nós sabíamos que o transporte da nossa cidade não era muito bom, mas a gente consegue enxergar que ficou muito pior. Tá? Então nós temos um grande projeto desafiador para o próximo ano. Tá? A gente sabe que o primeiro ano é um ano que vai ser muito dificultoso, tá? E nós vamos já iniciar apresentando nosso novo projeto de transporte público, que se resume em fazer com que a nossa cidade, que é uma cidade centrípeta, que tem um projeto voltado para o centro do município, seja feito coordenadamente, tá? Com ônibus que consigam percorrer todos os distritos, com vans que sejam bem utilizadas, para dar condição ao nosso povo de ter um transporte de qualidade. A gente quer muito que o povo não precise, tá, ficar descendo de ônibus e subindo de ônibus pelo caminho, e também que ele tenha terminais de qualidade para ofertar à população, inclusive para as pessoas que têm deficiência e mobilidade. A saúde de Campos vive um problema delicado há vários anos. Filas, falta de insumo, de medicamentos. Como mudar esse quadro e proporcionar uma qualidade de vida para os munícipes? Eu acredito muito nas pessoas que estão envolvidas no nosso projeto. Inclusive o Dr. Constantino Ferreira, que é um médico de mais de 45 anos de experiência na saúde no município. Eu sempre tenho dito que o problema das pastas são semelhantes. É o recurso que nunca chega na ponta. E na saúde também a gente tem esse grave problema. Falta insumo, falta material, falta gente trabalhando dentro do hospital, tá? Falta estrutura, tem um hospital que chove mais dentro que fora. Então o que a gente precisa fazer é reordenar todo esse sistema de saúde pública e fazer com que o recurso seja bem utilizado e que não falte nada para atender a nossa população. E mais uma vez eu quero ressaltar que os outros políticos não estão preocupados com isso, porque eles não utilizam a saúde pública. Eu utilizo, eu sinto na pele e sei a dor que é ficar num Ferreira Machado, eu sei o que é e sinto na pele o que é a dor de ser atendido dentro do HGG. Eu e minha família sofremos por causa do mau atendimento aos munícipes da nossa cidade dentro da saúde pública.
Estamos chegando ao final da sua participação aqui no NF Notícias. Quero agradecer a sua presença, ter dedicado seu tempo nesse período de campanha corrido, curto. E aproveitar esse momento, usar, falta quanto tempo, produção? Dá um minutinho para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade que o Jornal NF está nos dando. Tá? Eu quero dizer para vocês que hoje o Jonathan Paz e o Dr. Constantino representam a força da população campista, representam o lado do bem da nossa cidade. E eu quero dizer que a solução é a nossa gente, a solução é o nosso povo, porque só nós sabemos, tá, das nossas dificuldades, só nós sabemos quanto que é o nosso sofrimento, porque nós sentimos na pele. Nós sentimos na pele o que os políticos fazem com o nosso município. Eu não sou político, eu estou político. E estou político dando o meu melhor, como um profissional, para fazer o bem à nossa cidade e ao nosso povo. E eu quero dizer a todos vocês que estão aí nos assistindo, que nós conseguiremos reerguer a maior cidade do estado do Rio de Janeiro. E Campos vai voltar a ser uma grande potência. Esse é o nosso projeto.